Todos. Só para a gente continuar o aviso que o Samuel deu aqui, hoje a gente não vai ter a nossa sala ali infantil, o IBEV Kids. A gente teve alguns problemas de logística, então por isso hoje a gente não vai ter. Então, domingo que vem, próximo culto, pode trazer seu filho, sua filha, e aí, pela graça de Deus, a gente vai ter nosso culto infantil ali. Mas que possamos juntos, você com seu filho, juntos aprender aqui da palavra de Deus, A gente vai dar continuidade, irmãos, ao texto do que foi lido nos últimos domingos, Mateus 6. A gente vai ler do verso 16 ao verso 18. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero perguntar para você, quem aqui já teve a sensação ou a experiência de fazer algo para alguém, algo muitas vezes com muito carinho, algo talvez penoso, às vezes até com dificuldade, você preparou algo, arrumou algo, mas no final não valeu de nada. Eu lembro certa vez a Lizzie estava grávida, ainda do Davi, e estava naquele período crítico em que a mulher fica enjoada, de tudo, de todos, e algumas coisas você sabe, outras coisas você não sabe o que é. E eu lembro de uma vez em que ela estava bastante tempo deitada, eu falei, amor, vou amanhã fazer o almoço para você. Fui lá no mercado, comprei um negócio que ela gostava muito, até então, coraçãozinho de frango. Fui lá, comprei quase 1 quilo de coraçãozinho de frango, encomendei. Na cidade que a gente morava, tinha que encomendar antes. No outro dia fui lá, busquei, falei, amor, pode ficar no quarto, deitada, tranquila, que eu vou preparar para você. Fui lá, entrei no Google, tem receitas de vários tipos, para quem não sabe cozinhar, como eu. Mas dei o meu melhor, fiz com tanto carinho. E ela ficou deitada, eu fui preparando, e quando acabei de fazer, fui lá chamar ela no quarto para comer. E ela falou assim, amor, tira tudo daqui, eu não estou aguentando o cheiro. Tira isso aqui daqui de casa. E no mesmo momento veio um mix de emoção, de sensação. Falei, poxa, mas eu fiz com tanto carinho, e agora, o que eu faço com isso? O Rafa falou para comer, depois eu comi, mas eu falei, poxa, mas eu fiz com tanto carinho e você rejeitou tudo isso. E claro que na hora você entende ali o porquê. E até hoje ela não come coraçãozinho de frango, por causa que ela fala que o cheiro, aquele dia, deu repúdio para ela, não consegue comer. E o texto que a gente vai ler hoje, ele tem algo semelhante a isso, e a gente vai caminhar com ele. Se você abriu Mateus capítulo 6, verso 16, diz assim, quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque eles desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça, lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. A gente está dando continuidade, pode deixar sua Bíblia aberta, em Mateus 6, a gente vai ler alguns versos ali, mas para você que está chegando, a gente está dando a sequência, em Mateus. Mateus, ele escreve aos judeus, falando do rei prometido que viria cumprir tudo aquilo que ele estava esperando. A gente estudou hoje na IBD, a promessa do reino que foi perdido lá em Gênesis, com Adão, em como os reis de Israel foram vindo, tentando suprir uma expectativa. E as promessas de Deus vai vir um rei que vai salvar vocês. E Mateus, ele escreve para os judeus para mostrar que Jesus era esse rei que veio para salvar o povo de Deus. Embora eles não entenderam ali, Mateus ele escreve para isso, vocês rejeitaram o próprio Deus que veio salvar vocês, o próprio rei prometido. E é isso que a mensagem de Mateus tem no seu livro. E quando a gente entra no Mateus capítulo 5 ao 7, a gente tem um negócio aqui chamado Sermão do Monte, que é o que? É quando Jesus chama ali os seus discípulos, seus amigos, pessoas que estão querendo entender mais do reino de Deus, e ele vai começar a explicar para eles como funciona o reino de Deus. Alguns chamam de a constituição do reino. É como se fosse quem pode entrar no reino de Deus,
como funciona para os verdadeiros súditos desse reino, para os verdadeiros súditos. Então, o capítulo 5 a 7, a gente está vendo isso já desde 2 meses atrás, 3 meses atrás. E quando a gente chega no capítulo 6, dentro, né, desse sermão do monte, a gente vai ver algumas coisas que tem aqui. O verso 16, o verso 18, a gente vai entender hoje sobre o verdadeiro jejum que Deus se agrada. Né? Você já pensou aqui, eu quero que você pense nessa pergunta. Será que Deus está aceitando todas as suas espiritualidades, todas as suas práticas espirituais? Será que todas as nossas práticas espirituais, de vir ao culto, nosso jejum, nossas orações, estudar a palavra de Deus, será que o Senhor Jesus está aceitando isso? Ou não, ele tem rejeitado? É isso que a gente vai pensar nessa noite. Então, Mateus capítulo 6, ele vai se deter no jejum. Jesus ele vai começar lá no versículo 1. Olha só o verso 1 do capítulo 6. Mateus 6, capítulo 1, fala assim: evite praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês, que está nos céus. Evitem praticar as suas obras de justiça. E a pergunta que fica, que obras são essas? Qual obras Jesus está falando? A gente vai entender ali, né, o Samuel pregou aqui sobre a verdadeira caridade, há 3 domingos atrás, que é o que Jesus ele vai discorrer a partir ali do verso 2. O Lucas pregou aqui no último domingo, né, sobre ali a partir do verso 5, que é a oração. Então a gente tem a caridade, tem a oração, e hoje a gente vai falar aqui sobre o jejum, onde Jesus vai terminar ali no verso 18. Então a gente consegue entender, né, os judeus eles tinham isso em mente. Se fosse um tripé, esses três pilares, talvez da piedade judaica, e Jesus ele vai explicar melhor sobre isso. Eles oravam, eles jejuavam, eles faziam caridade. Mas lembra da pergunta que eu fiz para você? Será que Deus tem se agradado das nossas espiritualidades? Há um problema aqui. Jesus está falando que homens estão fazendo isso. Olha, por exemplo, o capítulo 5, verso 20, fala assim: porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito dos escribas e fariseus, vocês jamais entrarão no reino de Deus. Então, nesse texto, a gente consegue entender que Jesus está falando, esses homens, pessoas que conheciam a lei, eles estão fazendo certas práticas religiosas. Eles estão fazendo obras de justiça. E Jesus vai falar agora para os discípulos dele, vocês estão vendo eles? Vocês precisam fazer o que eles estão fazendo, mais do que eles ainda. Por quê? A gente entende que são essas 3 obras, a caridade, o jejum e a oração. Mas vocês precisam fazer de uma maneira, não como eles fazem, mas de uma maneira em que agrada a Deus. Uma maneira em que você faz, e no final a pessoa não vai rejeitar. Né? Muito pior do que foi a Lise rejeitar aquilo que eu fiz para ela com tanto carinho. É o próprio Senhor está rejeitando muitas vezes nossas orações, nosso jejum, nossas caridades. Né? Temos aqui o projeto social, temos aqui, o nosso irmão Guilherme falou hoje sobre como a gente tem feito coisas. Mas é para o Senhor. E o Senhor Jesus está falando isso, vocês devem fazer, mas devem fazer com a intenção certa. E a gente entra aqui então no verso 16, olha só. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que vocês estão jejuando. Em verdade, eu lhe digo que eles já receberam a sua recompensa. A gente começa vendo aqui algumas verdades. A primeira verdade que a gente encontra, que Jesus está falando, é quando vocês jejuarem. A primeira coisa que a gente pode entender, a primeira verdade talvez é isso. A gente precisa jejuar. A gente precisa orar, a gente precisa fazer caridade, e a gente precisa jejuar. E um jejum, né, uma prática espiritual, às vezes, muito negligenciada por nós. Eu mesmo, se você talvez olhar meu peso, está falando, cara, precisa de um jejum ainda. Mas a gente tem lutado para tentar, Senhor, eu quero fazer tudo de certa forma que agrada o Senhor. E é uma prática negligenciada que a gente precisa muitas vezes voltar. Então o jejum, ele é, sim, uma prática do cristão. Olha só, quando vocês jejuarem, olha o verso 17, mas vocês quando jejuar, o Senhor Jesus ele não está falando, se um dia vocês quiserem jejuar, não. A primeira verdade é quando vocês jejuarem. Ou seja, precisamos jejuar, precisamos lembrar
de práticas que agrada o Senhor. O jejum ele deve ser uma prática da vida cristã. A gente pode colocar isso como uma primeira verdade encontrada aqui no texto. O jejum deve ser uma prática da vida cristã. Igual eu falei aqui dos 3 pilares. Por que não trazer esses 3 pilares para a nossa vida? A oração. A oração, ela traz o quê? A ideia do meu relacionamento com Deus. Você vai se esvaziar, você vai buscar a presença do Senhor, buscar entender, se humilhar, ver como a gente precisa mais do Senhor. É que no momento em que você para, você reflete como você é um pecador que carece de alguém que te leve a Deus. Sabe? Tem a caridade. A caridade, ela já diz mais respeito, talvez, ao próximo, Você abre mão do seu egoísmo, do seu conforto, para estar aqui se preocupando com os próximos, O nosso irmão veio lá de São Paulo, um friozinho gostoso que está lá, para pegar aqui quase 40 graus. Será que é confortável isso? É claro que não. Mas isso mostra como a caridade verdadeira, ela vai tirar o seu orgulho, tirar o seu egoísmo e vai talvez fazer você pensar um pouco no próximo. E o jejum, ele já tem a ideia mais de você se esvaziar mesmo, de se abster. O jejum, ele está lá, a gente não vai ler, não dá tempo, mas no dia da expiação, em Levíticos, do 19 ao 20, capítulo 19, depois no capítulo 23 de Levíticos, quando o Senhor Deus ele institui ali o dia da expiação, que era quando o sacerdote oferecia para Deus aquele carneiro, para que o povo fosse perdoado, aquele dia eles teriam que jejuar 24 horas. Imagina só você ficar 24 horas sem comer. Tem gente que já dá até arrepio, E você ficar 24 horas sem comer. O povo de Deus, ele começou ali a prática do jejum. Mas não parou ali. A gente vê que alguns outros começaram a levar essa prática mais a sério, como Elias jejuou, Moisés jejuou 40 dias, Esther jejuou junto com todo o povo, para que Deus salvasse eles ali de um extermínio. Então ela mandou todo o povo jejuar. O próprio Senhor Jesus jejuou antes de começar seu ministério. A gente vai ver Paulo e os primeiros líderes das igrejas jejuando para tomar decisões importantes. Quando eles iam tomar algumas decisões, como a própria envio de Paulo e Barnabé, você vê eles orando e jejuando. Então o jejum, ele tem essa ideia, você esvaziar de você e buscar mais de Deus, você tirar mais do que dessa nossa humanidade, buscar mais a presença do Senhor para a sua vida. Então o jejum, ele deve sim ser uma prática da vida cristã. Segunda coisa que a gente vai entender aqui no texto, está ali no verso 16 de novo, a gente continua ali, quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste como os hipócritas, porque eles figuram de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, eu digo que eles já receberam a sua recompensa. Segunda coisa que a gente entende aqui, o jejum ele deve ser uma prática verdadeira, não mentirosa. Eu vou levar isso aqui não só para o jejum, mas para a oração, para a caridade, para todas as nossas espiritualidades. A gente está começando a ver que o Senhor Jesus está fazendo um contraste. As pessoas estão jejuando, há pessoas jejuando, que Deus está rejeitando. Mas o Senhor Jesus está falando, eu quero que vocês façam algo em que o próprio Deus, em secreto, vai aceitar. E para isso precisa ser uma prática verdadeira. Não algo que é imposto. Já viu igrejas que colocam, vamos jejuar todo mundo. E muitos eu sei que jejuam, talvez, ou oram, ou fazem o que for preciso. Mas lá dentro do seu coração, está longe. Aquilo começa a ser uma atitude falsa. E era isso que acontecia. Esses líderes aqui, os fariseus e os escribas, que o Senhor Jesus fala lá no capítulo 5, aqui ele chama eles de hipócritas, de falsos. Porque ele fala assim, o Senhor Jesus está repudiando, ele está vomitando a atitude deles. Ele está rejeitando, Deus está rejeitando tudo que eles estão fazendo, porque é falso, não é verdadeiro. Sabe por que eles estão fazendo? Para receber aplausos. A lei mandava o quê? Um dia, eles já estavam agora 3 dias por semana. Eles se orgulhavam, a gente vai ver que um deles não vai começar a orar lá em Lucas, falando, Jesus, obrigado Deus, porque eu jejuo 3 vezes por semana. Então começou a ser uma prática, não mais para chamar a atenção de Deus, para buscar a presença de Deus.
Começou a ser uma prática o que falsa. Sabe o que isso mostra? Ações vazias. Ações que querem mostrar para outros. Eles queriam ali o aplauso humano. Eles não queriam chamar a atenção de Deus. Eles não queriam agradar o Senhor. Eles não queriam pedir perdão pelos pecados. Eles queriam simplesmente mostrar que eles eram mais espirituais. E o Senhor Jesus está condenando isso. Essa atitude falsa. Atitude mentirosa. E não só o jejum, mas toda a nossa espiritualidade, ela deve ser o quê? Uma espiritualidade verdadeira. Quantas vezes a gente vem para o culto, muitas vezes, eu fiz muito isso, principalmente se você é filho de cristão e tem que ir na igreja porque seu pai obrigava. Quem viveu isso aqui? Você está aqui, mas você está lá fora. Né? O celular aqui já na mão, na minha época não tinha isso. Mas isso aqui é falso, você está aqui porque está, porque senão o pastor vai te ligar, não sei quem pode falar, por que você não veio? Ah, eu vou lá no culto, o que é isso? Uma espiritualidade mentirosa. Uma espiritualidade vazia, era isso que esses homens estavam fazendo. Eles queriam impressionar as pessoas, mas estavam sendo rejeitados por Deus. Então, o texto nos ensina isso, deve ser uma prática verdadeira. Todas as nossas espiritualidades, toda vez que você abre sua Bíblia, toda vez que você canta aqui louvores ao Senhor, muitas vezes a gente levanta a mão. Poxa, se eu não cantar aqui, vão ficar, né, vai ficar bravo comigo. Poxa, se eu não ler a Bíblia, eu fazia muito isso. Minha mãe vai brigar comigo, meu pai vai começar a falar. E lia a Bíblia igual um jornal. Graças a Deus que você viu por algum conhecimento, mas eu vejo como foi uma espiritualidade mentirosa. Quantas vezes? Sabe? Então, o Senhor Jesus está repudiando essa prática mentirosa. Ele está mostrando que Deus ele rejeita isso. A gente vai ver uma terceira verdade aqui, começando ali no verso 17. Fala assim: mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, ao fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu pai em secreto. E o pai que vem em secreto lhe dará recompensa. A gente vê o Senhor Jesus primeiro falando para eles não ficarem com a aparência de tristes. Esses homens, eles iam para as ruas, para as praças, orar em voz alta, né, falavam textos enormes da lei. Mas o Senhor Jesus falando, não precisa de nada disso. Eles ficavam com a aparência de tristes, eles passavam, por isso que o Senhor fala, não fica com essa aparência de triste. Eles passavam cinzas no rosto, no corpo, para parecer que fazia vários e vários e vários dias que eles estavam ali. Poxa, ele está até debilitado, está até fraco. As pessoas passavam, via, parecia que havia muito tempo que ele estava ali sem comer. Mas era uma atitude mentirosa. E o Senhor está falando isso, ó, lave o seu rosto. Quer dizer, não faça igual eles fazem. Não precisa passar cinza no rosto, não precisa maquiar nada. Né? Unja a sua cabeça. Quer dizer, que era o costume deles de pegar o óleo, passar no cabelo, pentear. Sabe, talvez fosse para os nossos dias, era isso. Não precisa contar para ninguém. Mas ali no final do verso 17, ele fala, né? Quando você jejuar, unge a cabeça e lave o rosto, e aí vai entrar no 18, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu pai. Sabe, o jejum ele também deve ser uma prática primária, antes de tudo, que busca mais a Deus. Não é para parecer igual a esses homens, não é para impressionar pessoas, não é para, muitas vezes eu fiz isso, achar que você vai para o inferno se você não fazer isso. Não é isso. Mas é uma prática verdadeira. Primeiro, é uma prática da vida cristã. Segundo, deve ser uma prática verdadeira. E terceiro, deve ser uma prática que busca realmente a Deus. Esses homens, eles queriam de tudo, menos Deus. Eles queriam aplausos humanos. No final, agora o Senhor Jesus ele vai começar a mostrar como é o jejum que Deus aceita. É um jejum verdadeiro em que ninguém vê. Muitas vezes ninguém sabe. Você não toca... Né, talvez não faz barulho para mostrar para todo mundo aquilo que você faz, mas é algo que você e o Senhor somente sabe. É um propósito seu e Deus, com o intuito de buscar a Deus, de impressionar o Senhor, de chamar a atenção de Deus, que só Ele vai ver, e mais ninguém. É uma prática do verdadeiro cidadão do reino de Deus,
que não busca reconhecimento humano algum. Ele só busca o reconhecimento de Deus. Por quê? Ele quer mais de Deus. É só isso. Lembra que eu falei aqui? É você se esvaziar de você mesmo. É você mostrar. Não é meu estômago que manda. Não é a minha vontade. A minha vontade é dar a tarde aqui e ligar para a Daiane e trazer uma bomba aqui. Eu vi que o Anderson faz esse... né? Mas às vezes fala assim, às vezes dá, mas vai muito além disso. É mostrar para a sua vontade que quem manda é o Espírito Santo. Sabe? Porque você quer mais da presença de Deus. Você quer mais buscar o Senhor. É isso, ela vai matar a sua própria humanidade ali. Você vai ver como você precisa da ajuda do Senhor. O jejum coloca Deus em primeiro lugar. E só depois é a minha vontade. Sabe? Então, assim, não só o jejum. Não vou entrar aqui, vale jejum parcial, vale... Não, não é isso. Mas a suma do texto é o jejum que agrada a Deus. A gente vê o jejum que Deus está rejeitando. E a gente vai ver no final o jejum que Deus está aceitando. Tudo isso nos mostra isso. A gente não busca as coisas de Deus ou a Deus por recompensas terrenas. Eu cresci numa igreja talvez pentecostal. E quantas vezes a gente fazia campanhas de jejum e oração para buscar coisas? Já viu? Por aí tem muito. Né? Vou fazer aqui 7 dias de jejum, 7 semanas de campanha de oração. E aí sempre o intuito era o quê? Para Deus abrir uma porta. Para Deus me dar uma bênção. Sempre o intuito final era isso. E às vezes até colocava, vamos jejuar. Né? O pessoal ia lá em casa, batia lá em casa, pastor, eu quero fazer uma campanha para Deus abrir uma porta para o meu filho, para Deus curar não sei quem. Então, assim, na verdade, a gente está o quê? Buscando recompensas também terrenas. A gente não está sendo diferente desses homens aqui. Eu nunca vi ninguém orar ou jejuar, falar assim, eu vou jejuar aqui para parar de mentir, sabe? Para parar de ver pornografia, para parar com a fofoca, estou fofocando muito. Nunca foi ninguém na igreja, até hoje, que eu vi fazer isso. Nunca vi campanhas, já viu o que eles fazem nas igrejas? Para você parar de ser, sei lá, de você parar de adulterar, de você parar com qualquer pecado que tenha te afligido. Nunca é isso. Sempre é o quê? Para Deus dar bênçãos, para Deus dar coisas. Então, na verdade, a nossa intenção, muitas vezes, buscando a Deus, na nossa espiritualidade, está sendo o quê? No final, está sendo igualzinha desses homens que o Senhor está rejeitando. Mas eu te convido hoje a você começar a buscar o Senhor nas suas espiritualidades, seja no jejum, seja quando você orar, buscar o Senhor. Quando você fazer caridade, ofertar aqui na igreja, ajudar no projeto, vir trazer roupas para o bazar, mas que a intenção seja agradar o Senhor somente, sabe, buscar mais da presença dEle. Começa a orar, Senhor, eu quero orar mais, eu quero jejuar mais, para eu parar de mentir, para eu parar de ser rebelde com meu filho, com meu pai, com a minha mãe, de eu parar de trair minha esposa, de eu parar de maltratar minha esposa, de eu parar de ver só porcaria aqui no WhatsApp, nos grupos. Sabe, mas a gente nunca faz isso. Por quê? Porque a nossa vontade está em jogo sempre. Então, no final, a nossa intenção está sendo igualzinha desses homens. A gente vem aqui para a igreja muitas vezes, dobramos nossos joelhos, cantamos, buscamos a presença de Deus, mas as nossas orações Senhor, abre uma porta, Senhor, cura, Senhor, me dá isso. E nunca Senhor, tira isso de mim. Senhor, me ajuda, porque está difícil. Senhor, não estou conseguindo. Mas eu te convido hoje para a gente fechar aquilo que Samuel começou pregando, o que o Lucas pregou, o que o texto agora de hoje está nos mostrando, a buscar a presença de Deus simplesmente para buscar mais dele. Esquecer das bênçãos terrenas, mas buscar primeiramente o Senhor e entender que é Ele quem vai nos ajudar. Olha só o que fala Isaías 58, Isaías capítulo 58, vai nos mostrar um pouquinho. Esses mesmos homens, muito tempo atrás, faziam a religiosidade deles, as práticas espirituais dele, e o Senhor Jesus está tendo a mesma atitude tempos atrás com ele, rejeitando, vomitando. Lembra que eu falei da história lá do começo? Você vai lá, faz tudo aquilo
que você acha que vai agradar alguém e no final a pessoa rejeita. Eu fui lá com toda a intenção, fiz o almoço para a Liz e preparei, e no final não valeu de nada. Mas pior do que isso, é o Senhor estar rejeitando as nossas espiritualidades, é o Senhor estar vomitando o nosso culto muitas vezes. O Senhor está não aguentando ouvir as nossas orações, porque são falsas, porque são egoístas. Olha só, Isaías 58, depois você lê em casa. A perícope aqui fala o jejum que agrada a Deus, mas olha só, o verso 4 fala assim: eis que vocês jejuam apenas para discutir e brigar e bater uns nos outros. Jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será o quê? Ouvido lá no alto. Seria esse o jejum que escolhi? Que em um dia a pessoa se humilhe, incline sua cabeça como junco, estenda debaixo de si pano de saco e cinza. É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável ao Senhor? Será que não é esse o jejum que eu escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, que vocês desfaçam as ataduras dos escravos, que vocês deixem livre os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão. Essas pessoas aqui, era o próprio povo de Deus, continuava fazendo coisas para o Senhor, e o Senhor Jesus, o Senhor Deus lá em cima estava o quê? Rejeitando, vomitando, não aguentando o cheiro das ofertas deles. Por quê? Porque eram ações, espiritualidades vazias, egoístas, que buscavam simplesmente o ego deles. E o Senhor Jesus está falando assim: eu quero que vocês parem de pensar em vocês. Eu quero que vocês pensem primeiro em Deus. Depois no próximo, eu quero que vocês ajudem as pessoas a libertar os cativos, a levar a boa nova do reino de Deus. É isso que eu quero muito mais do que esses jejuns que vocês estão fazendo aí, do que essas oração falsa que vocês estão fazendo. É esse o jejum que agrada a Deus. Sabe o que o texto lá de Mateus vai nos ensinar? Sabe, o verdadeiro cidadão do reino de Deus, ele só quer agradar a Deus com as suas espiritualidades, é só isso. Os verdadeiros cidadãos do reino de Deus, eles só querem agradar a Deus com as espiritualidades deles. Toda vez que a gente ora, que a gente canta, que a gente vem aqui tocar, que a gente vai ajudar aqui no projeto, que a gente vai ofertar, a intenção deve ser essa somente: adorar a esse rei, adorar o Deus desse reino, diferente desse reino humano. Sabe, o nosso rei, ele conhece as nossas intenções. Olha só como é importante a gente ter a intenção certa diante do Senhor. Sabe, os verdadeiros cidadãos do reino só querem agradar o Deus do reino. Para a gente pensar agora aqui no final, atitudes práticas para a nossa vida. A gente consegue entender, talvez até o próprio texto de Isaías, que antes de tudo, para a gente conseguir fazer isso que o texto diz, a gente libertar os cativos, tirar as pessoas da escravidão, é pensar que primeiro eu e você fomos salvos, como o texto nos mostra. Eu e você estávamos escravos dos nossos pecados, da nossa hipocrisia, da nossa falsidade. Igual eu te falei aqui, eu cresci na igreja, 17 para 18 anos crescendo, fazendo coisas que o Senhor Jesus estava vomitando, porque minha atitude lá fora era outra. Mas o texto nos mostra de Isaías que essa é a intenção do Senhor. Ele quer libertar os cativos. E foi isso que Ele fez por mim e por você. Quando manda Jesus para primeiro nos libertar, para nos tirar da escravidão, para nos tirar do inferno que era o nosso destino. E agora, a gente que foi alcançado, a gente que entrou nesse reino, que foi chamado para esse reino, a gente começa a entender a intenção, o desejo desse rei, que é o quê? Salvar pessoas do inferno. Levar a palavra de Deus que vai transformar e salvar a vida dela. E junto disso a gente vai o quê? Fazendo nossas espiritualidades. Vai orando, buscando uma vida de oração, fazendo caridade, um verdadeiro jejum que agrada a Deus. Sabe, a gente está aqui hoje com um projeto, com a igreja, fazendo tudo isso que nossos irmãos falaram aqui, indo lá para o Alazão. Por quê? Porque a gente sabe que antes de tudo, né, o que o Isânio falou, é o Senhor Jesus se importando com eles, com a vida deles, não só no alimento, mas justamente com o destino deles. Então a primeira coisa eu quero que você pense nisso, sabe? A gente sair daqui com essa mentalidade.
a gente entender que a gente foi liberto, como o texto de Isaías nos mostra. Esse é o desejo do coração de Deus. E agora a gente entende o coração dele, a gente vai buscar fazer isso com a ajuda dele, porque sozinho a gente não consegue também. A gente vai se esvaziar, o jejum ele vem para se esvaziar. Eu gosto do texto de Filipenses que fala que o próprio Senhor Jesus ele se esvaziou dele, ele dá o exemplo, né, da glória, ele se esvazia ali para o quê? Para vir buscar perdidos. Ele não precisava, mas o plano de Deus era esse, ele veio buscar eu e você. Sabe, é por isso que agora a gente se importa com pessoas, a gente se entende que a missão do Senhor é trazer mais cativos, igual eu e você um dia. Se hoje a gente está aqui sentado, né, podemos falar que já estamos no reino, adentramos, fomos chamados para esse reino, é porque um dia esse rei veio nos buscar. Ele deixou o exemplo, ele se esvazia, ele deixa as vontades dele, para que agora eu e você, quando viemos para a igreja ou lá na nossa casa, nossas espiritualidades seja o quê? Sempre deixar as nossas vontades, mas buscar a do Senhor. Buscar a presença dele, buscar o desejo dele. É isso que o texto nos mostrou aqui. O Senhor está rejeitando atitudes religiosas, mas o Senhor ele quer aceitar verdadeiras atitudes. Para a gente pensar então agora, como a gente pode sair daqui e pôr isso em prática, né? Talvez a primeira coisa é isso, como a gente pode ter uma espiritualidade que agrada a Deus. A primeira coisa é isso, a gente entender que eu e você, a gente precisa ter uma atitude sincera com o Senhor. Sabe, não venha aqui cantar, orar, se lá no fundo, muitas vezes, você está rejeitando isso. E você está aqui porque, né, você vai, sei lá, seu parente não vai achar ruim que você não venha. Venha, muito venha, mas busca a sinceridade. Sabe, não continua nessa vida hipócrita. Não continua levando essa mentira, que é a sua vida muitas vezes, como foi a minha. Uma vida mentirosa. Você fala às vezes que é cristão, fala que é da igreja, mas às vezes o testemunho lá fora é muito diferente. Por quê? Porque é uma vida mentirosa, é uma vida hipócrita. Sabe, o Senhor Jesus está olhando lá de cima e vendo, cara, você não é do meu reino. Não adianta, por quê? Porque é uma vida hipócrita, mentirosa. Então a primeira coisa é que a sua espiritualidade passe a ser uma espiritualidade sincera, buscando, pedindo ajuda ao Senhor. Senhor, você ainda não entrei nesse reino. Sabe, se eu estou vindo aqui às vezes na igreja, eu estou falando que eu sou crente lá fora, ou estou, sei lá, abrindo minha Bíblia, só por abrir, mas não buscar o Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. Sabe, o foco nosso é o relacionamento com Deus. A segunda coisa é nossas espiritualidades ser discretas diante de Deus. Tudo que você faz, além de ser verdadeiro, não é para ser exposto, não é para colocar no Facebook. Sabe, graças a Deus nem tenho mais Facebook, mas tinha hora que dava nojo. Pessoas, amigos, cristãos, líderes, que expunham ali. Cara, não precisava você falar tudo que você está fazendo. E na verdade, queria o quê? Só ganhar like, só ganhar curtida. Né? Mostrar que, nossa, que espiritual. Hoje a gente não tem as praças, mas tem a rede social, onde a gente expõe tudo. Né? Qual a intenção? Então, nossas atitudes elas precisam também ser discretas. Dedique então tempo à oração, ao jejum, à caridade verdadeira, discreta. E a terceira coisa é você precisa entender. Você não pode sair daqui, entender que sem o Senhor Jesus, na sua vida, nada do que você faça, Deus vai aceitar. Você pode trazer um monte de dinheiro aqui para a igreja, você pode vir aqui na igreja todo culto, a sua vida toda. Se você não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, o destino seu ainda continua sendo o inferno. Continua sendo o mesmo desses homens, que achavam que tinham entrado no reino de Deus. E o Senhor Jesus vai falar no mesmo evangelho de Mateus, que tem outros entrando no reino e eles estão fora. Sabe, que essa não seja a frase que vai ser da nossa vida. A gente achar que vir à igreja, ser membro dessa igreja, dar dízimo, dar oferta, vir aqui cantar, tocar, fazer o que for. Se você não entregou sua vida ao Senhor, você ainda está fora desse reino. Isso mostra a necessidade, a oração, o jejum, ele vai te mostrar a necessidade de um Salvador, de alguém que te ligue a Deus novamente.
Aquilo que foi perdido lá no Éden, com Adão, o relacionamento com Deus, o destino eterno foi perdido. Sem Deus, o nosso destino é o inferno. Sem Deus, nosso destino é perdição. Mas a boa notícia é que o próprio Deus mandou o Filho dele. O próprio Rei veio para buscar as pessoas para o reino dele. Buscar os salvos para o seu reino. Sabe, a minha oração hoje é que você saia daqui entendendo se, antes de tudo, antes das suas espiritualidades, antes do seu jejum, a sua vida precisa pertencer a esse Rei. Senão não adianta nada você fazer o que for. O seu destino vai ser o mesmo desses homens. Sabe, a notícia boa é que aquilo que o pecado tirou, nosso relacionamento, nosso destino com Deus, o próprio Rei veio restaurar. Eu quero fazer, a gente vai cantar aqui, mas antes disso, quero fazer duas orações. Primeiro para você que já entrou nesse reino, que já foi chamado para esse Rei um dia. Que você possa analisar, sentado mesmo aí. Baixa sua cabeça, começa a pensar, será que o Rei está aceitando? O Deus está aceitando as suas espiritualidades, seus esforços? E a segunda coisa é você que ainda não entrou nesse reino. Você que vê a necessidade de um Rei que veio buscar você, que veio encontrar você, a necessidade de alguém que te salve. Sabe, se você quer fazer essa oração, você pode fazer com a pessoa do seu lado aí, depois vai estar aqui os pastores para te ajudar se você tiver dúvida nisso. Mas você precisa entender que sem o Senhor Jesus, sem esse Rei, você não consegue entrar nesse reino. Você não consegue estar de volta a Deus. Então a segunda oração vai ser para você, que precisa e quer confessar o Senhor Jesus. Entregar a sua vida a Ele, assim como eu fiz um dia. Ora aí, pensa você. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Deus, porque a Tua palavra, Pai, tem nos mostrado como, Deus, precisamos do Senhor. Perdoa, Pai, muitas vezes, Deus, nossas espiritualidades vazias. Muitas vezes nossos nomes, Pai, estão escritos no hall de membros da igreja, temos dado ofertas, dízimos, jejuado, orado, mas nada disso, Pai, é válido, tudo é em vão, tudo o Senhor tem rejeitado, Pai. Por mais que a gente queira muitas vezes agradar o Senhor, mas na real a gente quer só buscar as nossas vontades, Pai. Nos perdoa, Pai. Também eu oro, Deus, por cada um aqui, Deus, que o Senhor tem falado o coração, Deus. Aqueles que o Senhor quer chamar eles para o seu reino, Pai, que o Senhor quer salvar, Deus. Que o Senhor mostre para eles a necessidade, Pai, de alguém que coloque novamente, Pai, com Deus, Pai. Alguém que coloque novamente a gente ligado em Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor veio um dia, Pai, naquela cruz, nos buscar, Pai, se entregar, pagar o preço pelo pecado em nosso lugar, Pai. Eu oro agora por cada um deles, Pai, aqui. Talvez está orando, Pai. Se eu possa, Deus, iluminar os olhos dos corações deles agora, Pai. Nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Vamos cantar?